Vamos falar de eleições 2022, um processo grande, como dizíamos aqui na abertura da Voz do Povo hoje, que envolve todos os cidadãos, um processo dentro do qual cada um de nós tem relativa responsabilidade e uma das parcelas de responsabilidade tem a ver com segurança pública. Por isso nós convidamos aqui Major Vitor Hugo hoje, ele que é o comandante da Força Tática aqui de Sorriso e está, pelo que sabemos, né, Major, com a equipe pronta para entrar em ação neste final de semana, né? Bom dia. Isso, com certeza. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. A Polícia Militar já vem há um longo tempo gestando esse planejamento para estar executando esse policiamento de apoio à Justiça Eleitoral. A principal missão da Polícia Militar durante as eleições é garantir o apoio à Justiça Eleitoral. Então, o nosso planejamento ele já está todo traçado. Nós já temos basicamente todos os policiais empenhados nessa missão e estamos preparados. A gente espera que a eleição seja tranquila, mas se tiver alguma eventualidade, a Polícia Militar também está muito preparada para poder estar auxiliando no que for possível e no que for necessário para que as eleições sejam tranquilas para todo mundo. Em Mato Grosso, vimos notícias aí que o efetivo nas ruas em si será maior do que numa Copa do Mundo. Isso confere para Sorriso também? Então, Sorriso, a gente vai trabalhar com um efetivo bem maior do que de costume, do que normalmente. Uhum. Nós receberemos, né, estamos recebendo reforço também da capital do estado. Então, a expectativa é que o policiamento ele seja muito mais presente mesmo. A população vai visualizar uma quantidade de policiais e de viaturas muito maior na rua. O objetivo é esse. Isso da parte da Força Tática mesmo, a gente vai trabalhar com 3 equipes de força, né? Todas elas bem equipadas e preparadas para esse evento. Normalmente a gente trabalha com uma, então a gente já está com, vamos dizer assim, com 3 vezes o efetivo de costume. Perfeito. Qual é a orientação para o cidadão que está nos ouvindo agora, comandante, em relação ao comportamento domingo? O que a gente precisa cuidar ou observar, digamos assim? Isso, é muito importante essa pergunta, porque assim, a gente recebe muitos questionamentos e é interessante a gente trazer esse esclarecimento no seguinte sentido. A principal orientação que a legislação eleitoral traz para o dia da eleição é que o comportamento do eleitor, a manifestação do eleitor, ela deve ser individual e silenciosa. Então, a gente tem que ter muito bem claro isso na nossa cabeça. Manifestação individual e silenciosa. Então, o que isso quer dizer? Você vai para o seu local de votação, você chega lá tranquilamente, realiza o seu voto, evita estar conversando sobre situações de vai votar em quem vai votar, porque nós temos questões, né, que a legislação trava de questão de crimes eleitorais. Boca de urna, que chamam nesse período, exatamente, a regimentação de eleitor. Então, assim, o que a gente orienta para o eleitor é o quê? Desloque até a sua sessão com o seu documento de identificação. Nós temos lá o procedimento de biometria. Realize o seu voto de maneira individual e silenciosa e retorne para a sua residência. Porque daí a gente não vai ter nenhum tipo de problema, porque a Polícia Militar está aí para fiscalizar e nós temos outros, né? Outras pessoas também fiscalizando, o pessoal da Justiça Eleitoral, os fiscais de partido, enfim. Então, a ausência de fiscalização não vai ter, né, nesse sentido. Então, a orientação é mais nesse sentido mesmo, né? Um comportamento, uma manifestação individual e silenciosa, ela é permitida no dia das eleições. Fora isso, não. Casos que não seriam permitidos, por exemplo, uma aglomeração perto do local da sessão, né? Tentando ali conversar com um amigo e tal, não é interessante, né? Esse tipo de ação. A polícia ela vai estar realmente tentando dissuadir esses tipos de situações justamente para tentar evitar os crimes eleitorais. Uma pergunta que tem chegado bastante, camisetas. O que acontece com a vestimenta do eleitor? Isso. Aqui acabaram de perguntar se pode votar, por exemplo, com a camisa do Brasil. Então, esse daí é uma pergunta bem interessante, o pessoal está falando muito. Até o presente momento, a Justiça Eleitoral não apresentou nenhum tipo de vedação nesse sentido. Não se pronunciou Não se pronunciou nesse sentido. Então, o que acontece? O que é permitido, e a lei fala é o quê? Você pode ir no dia da sua votação com um broche, um disco, que exemplifica uma manifestação individual sua, da sua manifestação de preferência do eleitor. Mas lembrando sempre que essa manifestação individual, ela não é só individual, ela é silenciosa também. Então, vamos dizer assim, a legislação até o momento, a Justiça Eleitoral não se pronunciou nesse sentido com relação à vedação. Não proibiu, digamos, o não uso. proibiu, mas você independente da vestimenta que você vai
É o comportamento que é o isso, principal, é o comportamento que é o principal, que é o que vai, vamos dizer assim, de repente causar um problema e de repente algum tipo de intervenção sendo necessária por parte da Polícia Militar. Nós temos uma matéria, vou só lembrar o ouvinte, com a juíza eleitoral, que vamos levar ao ar ainda hoje dentro do programa, orientando sobre essa situação da vestimenta também. Eu só perguntei porque aqui acabaram de questionar, né, no Fala Cidadão. Uma outra situação, a gente sabe que final de eleição o povo vai para a rua, independente de A ou B chegar à vitória, de ter ou não ter segundo turno. Imaginamos que possa haver amanhã carreata ou manifestações depois que fecharem as urnas, etc. e tal. Como deve, nesse momento, se portar o cidadão para evitar problema, que esse é o nosso propósito e eu acho que da polícia também. Isso, a gente sempre orienta a evitar os excessos, né? Tem uma frase que diz assim, né? Os excessos são vícios e os equilíbrios são virtudes. Então, a gente orienta a população a ter um pouco de equilíbrio, a gente sabe que é um momento, né, bastante delicado, mas a Polícia Militar vai estar tentando agir ali dentro de um sistema de ação de extrema proporcionalidade e equilíbrio, tentando levar ao máximo aquilo que for permitido. Mas, assim, tem situações em que, vamos dizer assim, que se configurar um conflito com a lei, a gente é obrigado a agir. Então, independente de período eleitoral também, né? Então, independente de período eleitoral. Porque, assim, quando a gente fala de período eleitoral, a gente tem, né, 5 dias antes do período de votação e 48 horas depois o período eleitoral. Então, durante esse período, a gente tem a suspensão de alguns tipos de prisões, né? E aí tem as exceções, por exemplo, prisão somente em flagrante delito, as questões de prisão somente por sentença criminal condenatória por crime inafiançável, que seria tráfico, tortura, terrorismo e racismo, e as questões de impedimento realmente do exercício do voto. Mas, assim, a orientação que a gente deixa é com relação ao equilíbrio, a Polícia Militar vai estar trabalhando. Às vezes as pessoas têm o entendimento de que no período eleitoral, um entendimento equivocado de que não pode prender ninguém. Não, a gente pode prender. Incorrendo em situação de flagrante delito, vai ser realizada a detenção normalmente. Então, a orientação que a gente deixa assim é um equilíbrio, né? Uma dosimetria no comportamento, porque a polícia vai estar trabalhando para garantir a segurança de todo mundo. Então, aquilo que for exceder, certamente a Polícia Militar vai estar agindo cirurgicamente. Nessa questão também entra dos fogos de artifício com aqueles barulhos que aqui em Sorriso é proibida essa questão. Sim, também, né? A gente tem essa problemática, a gente recebe uma enxurrada de solicitações desse tipo no 190 e a gente até deixar claro para a população que a gente não se furta em atender nenhum tipo de ocorrência. A Polícia Militar vai em todas as ocorrências, só que a gente tem uma grande problemática que é assim, como toda instituição, nós trabalhamos com prioridades. Então, às vezes, por exemplo, temos a situação do fogo de artifício, mas de repente você tem uma situação de um crime de violência doméstica muito grave, que o cara está, de repente, quase matando a mulher. Então, daí a gente tem que estar trabalhando com esse regime de prioridade. Mas deixar bem claro que a Polícia Militar ela está à disposição, ela vai em todas as ocorrências e vai atender todas as ocorrências. Infelizmente, o nosso efetivo ele é reduzido e a gente acaba tendo que trabalhar com essas questões de prioridades. Mas, a princípio, essa é uma questão que realmente acontece muito, mas a gente vai estar trabalhando para tentar trazer essa resposta que o cidadão espera da Polícia Militar. Em relação ao armamento, a gente sabe que nesta eleição só será permitida a arma na mão de quem está efetivamente a serviço da Justiça Eleitoral. Isso é muito interessante a gente até ter esse espaço aqui para estar falando sobre isso, porque a legislação ela prevê o porte de arma para o civil também. Uhum. Então, nessas situações, a Justiça Eleitoral ela já trouxe a vedação para que qualquer um entre armado no local de votação. Somente será permitido a pessoa armada no local de votação daqueles que estejam a serviço da Justiça Eleitoral. Fora dessa situação, se a pessoa comparecer armado, mesmo ele, vamos dizer assim, entre aspas, ele tendo o porte normalmente, fora do período eleitoral, naquele momento ele se colocou numa situação de porte ilegal de arma de fogo e ele vai ser preso. E o desconhecimento não vai livrá-lo disso, de dizer que não sabia. Não. Esse desconhecimento não é permitido. Inclusive, a legislação eleitoral ela traz uma vedação de um afastamento de 100 metros do local de votação para aquelas pessoas que tenham, né, eventualmente arma de fogo. Então, isso daí vai ser fiscalizado com bastante critério, porque a gente tentando realmente garantir a segurança de todo mundo. Em relação a posicionar-se com a presença das polícias pelas ruas, a gente sabe que
por um lado que lá eventualmente vai ter um policial, todos acessíveis para que a população possa levar a sua queixa naquele momento se precisar de algum... Com certeza. Em todos os anos que temos eleições, em especial aqui em Sorriso, a Polícia Militar trabalha nesse sentido, no sentido de uma vertente de um policial mais comunitário, uma polícia cidadã. Perfeito. Então, o cidadão jamais pode se furtar de chegar no policial, se aproximar e apresentar algum tipo de denúncia, de solicitação. Pode ter medo, às vezes a pessoa fica receosa. Isso, né? a pessoa Não fica receosa. precisa. Então, a gente se coloca totalmente à disposição, porque todos os nossos policiais militares eles vão estar com radiocomunicadores. Então, em recebendo alguma situação de denúncia, rapidamente vai ser comunicado à central e a gente vai verificar de imediato. Em relação a candidatos, vão estar de olho também a Polícia Militar na questão aí de possíveis compra de votos, derramamento de santinhos, recebendo denúncias também. A Polícia Militar está nessa situação também, a pedido da Justiça Eleitoral? Como é que Isso, tá? com certeza. A Polícia Militar, como explanei inicialmente, ela atua em apoio à Justiça Eleitoral. Em se configurando essas situações, a Polícia Militar vai estar agindo. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que a autoridade máxima durante esse período eleitoral é o juízo eleitoral, no nosso caso, a juíza eleitoral. Uhum. Então, tudo, de uma maneira ou outra, vai estar passando por ela, para haver esse chancelamento dessa prisão, dessa eventual prisão ou não. Mas o que compete à Polícia Militar? A estar colhendo elementos de prova e elementos de convicção. Então, vamos supor, no caso da questão do derrame de santinho, no local próximo do local de votação. A Polícia Militar vai estar deslocando o local, vai estar realizando fotografias, filmagens e reduzindo isso a termo numa eventual ocorrência, seja ela um boletim de ocorrência normal ou um termo circunstanciado de ocorrência eleitoral. E aí, com base em todos esses elementos de provas levantados, isso vai ser encaminhado à Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral vai verificar se é o caso de multa, de prisão. Lembrando sempre que a prisão ela é uma exceção. Uhum. De uma maneira geral, ela é uma exceção. Onde houver a possibilidade de se aplicar uma multa, uma advertência ou algo nesse sentido, vai ser aplicado. Então, mas assim, a Polícia Militar vai estar atuando também. E não só a Polícia Militar, mas também a Justiça Eleitoral. E, de uma maneira geral, todos os outros, vamos dizer assim, entre aspas, os outros fiscais que estarão trabalhando ali, que também estarão de olho, né? E em se flagrando alguma situação suspeita, a Polícia Militar vai estar à disposição para verificar todas as situações e fazer o registro de todas as situações. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de um cidadão, diz que foi convocado para trabalhar como um dos mesários, e indagando o seguinte: se chegar alguém forçando a barra para ir votar com o celular, qual atitude esse pessoal que está trabalhando deve ter? Muito boa pergunta desse cidadão, porque assim, a Justiça Eleitoral já traz a orientação. Qual que é a orientação? O eleitor chega no local de votação com um celular, certo? Ele vai chegar lá com o celular, ele já vai ser indagado se ele está com o celular ou não. Ele falando, estou com o celular. Ele vai ser orientado a desligar o celular, entregar para o funcionário da Justiça Eleitoral que vai estar ali juntamente com um documento de identificação. E aí ele vai realizar a votação. Se ele não quiser entregar o celular, ele não vai poder realizar o voto e isso vai ser registrado em ata. Pelos funcionários da Justiça Eleitoral. Então, o procedimento vai ser basicamente esse. Se ele aliás, isso é bem interessante perguntar, porque assim, parece que é uma inovação, mas não é. Mas desde 2009... Nunca foi permitido na cabine, nunca foi né? permitido, Desde 2009, nunca foi permitido qualquer tipo de aparelho eletrônico ou coisa, ou algum objeto que possa filmar ou algo similar dentro da cabina de votação. Então, assim, basicamente, o procedimento vai ser esse. E se ele quiser, vamos dizer assim, né, a gente vai trabalhar com bastante jogo de cintura, com o objetivo de respeitar bastante o cidadão ali. Mas, e se for necessário a questão de uma eventual intervenção ou uso proporcional da força, isso naturalmente ele acontece, né? Mas isso vai depender de caso a caso. Mas a orientação da Justiça Eleitoral é o quê? Se o cidadão não quiser entregar o celular, ele não vai poder realizar o voto dele. Então, daí, isso vai ser registrado em ata e depois vai ser encaminhado para a Justiça Eleitoral para providência. É melhor ainda, né, Marlene? A gente fala, deixa no carro, celular? Deixa em casa, para evitar. Você vai ganhar um tempo na hora do voto, porque até entregar, guardar ali o celular e tudo. Meio que parece novidade, porque hoje em dia as pessoas precisam registrar tudo em rede social, né? Então, talvez por isso que alguém se sinta nu sem o celular, né? Para votar. Mas é só na cabine de votação que não pode, né? Isso. Nós precisamos ir para o intervalo. O senhor acha que tem algo
algo mais pesado para falar ainda, a gente espera um pouquinho e volta novamente? Ou quiser, fica à vontade. Não, então, eu acho que assim, é só agradecer o espaço e a oportunidade, né? Sempre bem-vindo. A gente fica muito feliz de poder estar participando aqui, conversando. Sempre que a gente vem aqui é uma conversa muito boa. E dizer que a Polícia Militar está à disposição da população, seja você, o cidadão que você for, a Polícia Militar ela vai estar sempre aí trabalhando em prol da segurança de todos. Então, a gente se coloca à disposição e muito obrigado. Nós aqui agradecemos, conversamos aqui com o Major Vitor Hugo, comandante da Força Tática da Polícia Militar.